Olá, olá minha companheira, meu companheiro, estamos começando mais um programa dessa semana, né? E eu queria comentar com vocês, bom, a gente tem falado aqui dos 70 anos da televisão brasileira. Semana passada eu fiz um programa lembrando a TV Excelsior, a primeira emissora que teve a ideia de rede no Brasil, né, uma rede nacional, e na minha opinião foi a melhor televisão que nós tivemos até hoje, e com programas sensacionais, como eu comentei com vocês. Mas hoje eu queria falar um pouco, não do passado da televisão, mas do futuro da nossa televisão. Pensando no presente e imaginando aí o futuro, né? Desde 65, quando a Globo entrou no Brasil, com malas de dólares, né, do grupo Time Life, aquela coisa toda que a gente já sabe, ela trouxe um modelo americano de televisão para o Brasil. Então nós deixamos de ter aquele modelo brasileiro, como eu já contei, que vinha do teatro de revista e do rádio, e adotamos esse modelo americano, não é um modelo brasileiro de televisão. Com a mesa, o apresentador sentado atrás, tudo muito bem enquadrado, uma tecnologia perfeita, tudo certo, né? Cores tom sur tom, aquela coisa, aquele padrão, papapá. Mas será que é só isso que a gente quer da nossa televisão? E junto veio um pacote que foi evoluindo ou involuindo para uma questão de, como eu vou dizer, um triângulo de opções, né? Então, jornalismo, um tripé, né? Vamos dizer assim, um tripé entre jornalismo, telenovelas, no caso no Brasil, teledramaturgia e esportes, né? Mas será que é só isso que a gente quer da nossa televisão? Claro que a nossa dramaturgia é brilhante, maravilhosa, faz sucesso lá fora, o nosso jornalismo vai aí a duras penas, né? Com uma emissora atacando a outra por corrupção, né? E tal, mas vai, né? E temos até um jornalismo eficaz, que não depende dos jornalistas hoje, depende muito mais dos donos das emissoras do que do próprio, dos próprios jornalistas, né? Então, mas vai. E o esporte vai muito bem, obrigado também, né? Temos aí grandes opções e tal, mas isso eu estou falando TV aberta e TV fechada, mas eu queria pensar um pouco sobre o futuro. Será que é só isso que a gente quer? Ou a gente quer mais alegria, mais humor, mais coisas diferentes, né? Os realities, por exemplo, será que vão continuar? Será que a gente já não esgotou tudo que a gente podia imaginar de reality? Já virou uma fórmula que se repete, né? Os talk shows também, será que é só isso que a gente sabe? Esse talk show pré-programado, com as perguntas apresentadas antes para o convidado, né? Aí de vez em quando até escapa uma coisa ou outra, que falava assim, você não vai falar sobre tal coisa, quer dizer, se percebe que já estava tudo armado, tudo combinado. Então, será que é só isso? E quando eu falo só isso, eu estou falando de forma, né? Essa coisa quadrada que virou a nossa televisão chata, ou levanta da mesa ou senta, não tem mais variedade. Ou, além disso, será que o conteúdo também, né? Antigamente nós tínhamos uma televisão dinâmica em termos de debates acalorados, que as pessoas chegavam a passar mal no ar, essa coisa toda. Tinha essa televisão viva e ao vivo, né? E hoje em dia essa coisa meio pré-gravada, essa coisa meio pasmacenta, né? Será que é isso que a gente quer para o futuro da nossa televisão? Ou será que a televisão vai continuar nisso e já deu o que tinha que dar e a internet está substituindo essa rapidez da internet, essa loucura que é a internet, essas redes sociais, essa coisa toda? Não sei. Eu acho que a televisão ainda tem muito, eu pessoalmente acho que a televisão ainda tem muito a nos dar, mas ela precisa se aprofundar, ela precisa
mudar, ela precisa se reinventar. Uma outra coisa que me incomoda muito na televisão de hoje é que acabaram praticamente com a função do produtor. O produtor é hoje um cara que leva água para o apresentador, leva a ficha para o apresentador, dá uns palpites, mas não tem aquele produtor criador mais. Com essas grandes produtoras que já fazem tudo e dão tudo mastigado para as emissoras pararam de investir em produtores próprios, né? Então o produtor hoje da televisão é um mero office boy, quase, vamos dizer assim, né? Que não é ofensivo, ao contrário, eu acho que nós temos grandes produtores que podem, acho que um grande exemplo é a produção do Bial, que é uma produção criativa, bacana. Esse é o exemplo bacana, né, de produção. E os outros são dos realities, essa coisa que vem tudo pronto lá de fora, aí é a parte ruim, é a parte chata. Claro que tem produtores nessas produtoras, mas eu digo a própria televisão. A própria televisão ser mais criativa, ser mais inventiva, dar esse sabor de vivo que a gente tanto precisa na televisão. Eu, por exemplo, amo fazer televisão ao vivo, né? Não consigo me imaginar gravado, né? Claro que se precisar a gente faz, né? A gente é profissional, mas eu gosto de fazer ao vivo, eu gosto desse risco que é o ao vivo e que na verdade não tem risco, porque a gente tem mais problemas quando a gente grava do que quando a gente faz ao vivo, né? Que a nossa formação, a nossa preparação como profissional de televisão nos deu essa, e principalmente como eu vim do rádio e muitos que vieram do rádio, a gente vem com essa possibilidade criativa, né, na bagagem, né, com essa inventividade para estar no ar e poder conversar com vocês assim naturalmente, né? Realmente eu acho que é isso que está faltando para a nossa televisão, né? Até os programas esportivos estão iguais demais, estão todos muito parecidos, os programas jornalísticos então nem se fala. E aquilo que eu falo, né? A Globo, por exemplo, criou uma linha toda jornalística, né? Então, quando sai do jornalismo, vira um puxadinho do jornalismo, como eu falei, né? Como é o É de Casa, como é o encontro lá da Fadinha Bernardes, enfim, né? Fica uma coisa sempre fria, arrumada demais, e a gente, uma certa sujeirinha que tinha antigamente na televisão brasileira era maravilhosa. Teve até uma época, a época do TV Mix, lá da Gazeta e tal, que se inventou essa coisa de... O próprio Fausto Silva, no começo, quando ele era criativo, no começo da carreira dele, fazia lá o Perdidos na Noite, que era uma coisa de mostrar a televisão por trás, era uma certa sujeirinha, vamos dizer, mas que era agradável, que dava a sensação de novidade para a gente. E até isso acabou, né? Então, será que não estava na hora da gente parar e repensar a nossa televisão? Os musicais, por exemplo, né, inventaram que o musical não dava audiência e fazem sempre igual, né? Que tal um musical que fosse mais criativo, que fosse diferente, que usasse os cantores de uma outra forma, humanizasse um pouco mais os cantores, tirassem essa coisa pronta que já vem da gravadora, que já vem do assessor de imprensa, que vem do empresário e que já tem que falar aquilo com o artista, tem que ser sempre igual, eles não podem se arriscar porque tem medo de fazer feio, enfim. Acho que tudo isso precisava ser repensado para uma nova televisão, uma televisão que realmente nos surpreendesse quando sentamos na frente dela, né? Nos surpreenda quando sentamos na frente dela. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, esse gosto de novidade, esse gosto essa emoção não preparada, não
ensaiada, né? Tem até uma pessoa que fala assim que ensaia o improviso, né? Quer dizer, não existe nada pior do que o improviso ensaiado. Se é improviso, não pode ser ensaiado, né? E a televisão brasileira parece que é isso, ela faz o improviso ensaiado. Isso é muito ruim, né? Então, vamos pensar sobre isso? Que televisão que nós queremos para o futuro, para os próximos 30, para chegar aos 100, né? Aos 40, 50, 70 anos da nossa televisão. O que nós queremos dela, né? O que ela pode nos dar ainda, né? E, bom, sem falar dessa coisa de corrupção, de envolvimento com corrupção, que aí é brabo mesmo, né? Aí é outro esquema, dá outro programa. Bom, beijos, 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 dignidade. Parabéns, televisão brasileira, 70 anos, viu? É uma guerreira. Beijos, dignidade, já.